Olá, muito boa tarde a vocês estudantes, professores, PCNPs, que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo, em mais uma aula de Geografia do nono ano, né, mais uma aula do quarto bimestre. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED e estou aqui com a professora Milene Barbosa, que vai fazer a regência dessa aula de hoje, preparada aí com muito carinho e profissionalismo para vocês. Olá, professora, como vai? Tudo bom? Olá, professora, tudo bem? Mais uma aula de Geografia, né? Sejam todos bem-vindos, alunos, professores, PCNPs, né? A gente prepara com muito carinho e cautela essas aulas, né? Isso mesmo. Então, a gente já estou vendo aqui que a gente tem muitas escolas que estão registrando a presença, professores e estudantes, nessa nossa nova dinâmica de interação. Então, nosso muito obrigada aí a todos os professores que sempre trazem aqui boas contribuições para o aprimoramento das aulas e também estão fazendo aí a interlocução com os estudantes, né, para que as nossas aulas possam ser cada vez mais dinâmicas e interativas. Então, já antecipadamente, o nosso muito obrigada por toda a colaboração, professores. E a gente espera que todos os materiais de apoio aqui utilizados hoje, né, as questões, sejam realmente bem importantes aí para o seu planejamento das aulas, juntamente com o material de apoio ao currículo paulista que está na escola agora com os nossos estudantes, nas residências e com vocês, tá? Então, vamos lá. A nossa aula de Geografia ela é dividida em algumas etapas, né? Sempre no primeiro momento, uma contextualização sobre um projeto, uma iniciativa da pasta. Depois a gente faz a apresentação das informações gerais da aula, como a habilidade trabalhada, uma rápida retomada da aula anterior e, em seguida, a professora Milene apresenta o conteúdo da aula de hoje, com algumas atividades, vídeos, imagens, né, muito importantes aqui para o ensino de Geografia. E sempre lembrando você, estudante, que no final dessa aula você tem um momento para, com muita responsabilidade, avaliar a aula de hoje, deixando a sua percepção, a sua contribuição, para que a gente possa sempre aqui melhorar e trazer aulas que realmente sejam bem significativas para a sua realidade. Então, vamos lá, professora, qual é o convite que a gente reafirma para os nossos estudantes hoje? Muito bem, professora. Nós já falamos isso, né, na nossa aula passada, mas está aí, né, no ar um concurso, que é o concurso da Agenda 2030 e os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na aula passada, a professora Andréa já trouxe algumas informações, já conversou um pouquinho com vocês, mas vale a pena reforçar. Esse é um concurso, ele é um concurso de desenho, ele é destinado ao público do ensino fundamental anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano, e para os alunos do ensino médio, da 1ª até a 3ª série do ensino médio. Então, como que funciona esse concurso? Esse concurso ele é composto de um desenho que o aluno deve fazer aí de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós chamamos de ODS, né? De um dos 17 temas. Inclusive, alguns dos temas nós já trabalhamos aqui nas aulas do 9º ano, né? Então, faz um desenho, daí junto com esse desenho, uma breve descrição da obra, né? E tem as etapas, tem a etapa diretoria de ensino, e aí vão tendo as seleções até chegar aos vencedores, e esses vencedores terão uma exposição de suas obras no Palácio. É legal a gente ressaltar que no Palácio, né, onde vão ficar em exposição essas obras, nós temos outros artistas em exposição, como, por exemplo, a Tarsila do Amaral. Então, essa obra do aluno, né, ela vai ficar aí junto com as obras, por exemplo, da Tarsila do Amaral. E o edital, todas as orientações, elas se encontram na página da EFAP, lá no CRE Mário Covas. Então, se você tiver alguma dúvida, né, ainda não leu o edital, vale a pena conferir. Além disso, lá nessa página que eu falei da EFAP, lá no CRE Mário Covas, nós temos também algumas indicações de vídeos e itens que vão auxiliar aí na elaboração desse desenho, né, professora? Isso mesmo. E, professora Milene, eu estou vendo aqui, professora Zélia de Bauru,
da Escola Francisco Alves Brizola, disse que os professores estão envolvidos e que já começaram aí a preparação para o concurso. Então, fica aqui o nosso muito obrigada, e é um momento de inspirar outras escolas também a planejarem, né, a participarem desse concurso, que tem aí um cronograma bem curtinho. Então, vale a pena seguir as orientações da professora Milene e, qualquer dúvida, consultar o regulamento. Então, participe, você estudante, professor, desse momento. Perguntaram aqui o do Palácio, a gente está falando do Palácio dos Bandeirantes, né? Então é importante lembrar que é um acervo que vai ficar lá em exposição. Então agora a gente passa para outra etapa, que é a apresentação, né, das informações principais da aula de hoje. Então acompanhe na tela conosco, por favor. O nome da aula de hoje é Cadeias Industriais e os Recursos Naturais. É uma aula do 4º bimestre do 9º ano, preparada aqui pela professora Milene, com a colaboração da professora Mariana, professor Sérgio, todo mundo lá da equipe de Geografia da COPED. E o que nós vamos trabalhar? Também na tela, para você fazer o print ou anotar as informações necessárias. Lembrando que a gente está no ano de implementação do currículo paulista, então a habilidade é a habilidade 18, que significa identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica, nuclear e geotérmica, em diferentes países da Europa, Ásia e Oceania. A unidade temática é Mundo do Trabalho e o objeto de conhecimento é diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. Então, são as primeiras informações da aula de hoje. Agora eu passo a palavra para a professora Milene, que vai rapidamente fazer uma contextualização da aula anterior. Boa aula, professora. Obrigada. E é importante a gente ressaltar que essa habilidade ela vai ser trabalhada em 2 aulas, né? A professora leu aqui para vocês a habilidade descritivo, então é interessante a gente se atentar a esse fato, né? Essa habilidade ela vai ser trabalhada em 2 aulas, por isso nós iniciamos com o tema cadeias industriais e os recursos naturais, entender essas cadeias, o uso desses recursos, para depois entender como isso vai ser ligado às questões energéticas, né? E fazendo aí essa retomada, vocês vão poder acompanhar aí na tela de vocês, né, 2 temas que nós trabalhamos na aula passada. Nós falamos sobre a questão da desigualdade e também falamos sobre a questão da desigualdade na sociedade urbana industrial. Nós até vimos uma obra, fizemos uma leitura detalhada, né? Observamos vários aspectos desse processo de industrialização da sociedade urbana industrial. E aí, nesse mesmo slide, vocês têm o link do repositório, né, das aulas do 9º ano de Geografia, assim como das outras disciplinas também, mas aí a de Geografia, caso vocês tenham perdido alguma aula aí no caminho, calma, dá para assistir, né? Não vai ficar sem essa informação. Esse momento é importante, então, todos convidados a acessarem esse repositório e rever os trechos aí mais importantes, né, para as aulas deste percurso do 4º bimestre. Então, agora a gente vai para uma sondagem, são 2 questões que vão ficar na tela para vocês. Vamos fazer a leitura conjuntamente e depois 2 minutos para registro das respostas. Então, a primeira questão é: o que são recursos naturais? Segunda questão: qual a diferença entre recursos renováveis e não renováveis? Então, 2 minutos e voltamos. Professor, lembrando que, se possível, colocar o nome do seu estudante para a gente fazer aqui uma saudação e fazer a devolutiva. Obrigada.
Olá, voltamos para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco aqui na aula do 9º ano do componente curricular de Geografia. Deixamos para vocês 2 questões nesse momento de sondagem. E, professora, apareceram muitas palavras aqui chaves, né? Então, apareceu muita palavra natureza, finito, a questão da extração, ser humano. Como que a gente faz essa devolutiva para os nossos estudantes? Legal, né? O bacana de aparecer essas palavras é porque justamente vai dar um gancho bem legal para a gente entender essa questão associada a recursos naturais, né? Com os usos desses recursos, né? Nós temos aí vários recursos no nosso planeta, boa parte deles são recursos finitos, ou seja, que um dia ele vai acabar, né? Então, por isso a gente precisa ter um olhar muito atento a formas, usos, até a gente sabe que nós temos alguns professores que nos acompanham aí nas aulas do Fundamental, que estavam na aula do 8º ano, que nós falamos um pouco sobre a questão do olhar para a sustentabilidade, né? Desculpa, do 7º ano para a questão da sustentabilidade, e justamente quando nós falamos em recursos naturais, né, e essa utilização na indústria, nós precisamos ter esse olhar um pouquinho apurado. Nós vamos ter um slide agora que ele tem um fluxograma, e ele é um fluxograma bem bacana para a gente entender um pouquinho da dinâmica do que nós vamos discutir na aula. Então, acompanhem aí. Reparem que nós temos os minerais no centro, né? E nós temos os usos desses minerais e exemplos de minerais. Então, lá no cantinho, nós temos um balãozinho, como se fosse um balãozinho de diálogo, que diz: nesse fluxograma constam alguns exemplos de usos de recursos naturais no processo industrial. Então, dentro do processo industrial, nós temos o uso desses recursos. No caso, a agricultura, nós podemos citar aí o calcário, dolomitos, sílica. Então, são minerais que são utilizados para a agricultura, ou seja, recursos naturais utilizados, aí, aplicados à agricultura. Aí o aluno falou, mas professora, lá em cima está escrito indústria, e aí aqui embaixo está escrito agricultura. São processos, né, industriais aí, utilizados para que esses minerais sejam aplicados à agricultura. Nós temos, por exemplo, o silício, o estanho e o cobre, no caso das telecomunicações, né, na utilização de diversos itens que são usados na telecomunicações, como, por exemplo, o nosso celular, né? Boa parte de vocês devem estar assistindo a aula através do celular, que tem aí uma série de minerais, né, vários componentes aí, com a presença de minerais. Nós temos, no caso da siderúrgica, a presença de areia, ferro, argila, né? São alguns exemplos, né? Se vocês fizerem uma pesquisa um pouco mais aprofundada, vão aparecer outros minerais aí aplicados a uma série de outras aplicabilidades dentro da indústria. Esses aí são alguns exemplos. E no caso da indústria química, nós temos aí o dolomito, novamente, nós temos a questão do sal, dentre outros. Então, são alguns exemplos para que a gente consiga entender como esses recursos naturais eles trabalham na indústria. E como nós, dentro do nosso processo de desenvolvimento humano, nós somos aí dependentes desses recursos naturais, que é justamente um assunto que nós vamos discorrer aqui, né? Nós vamos desenvolver na nossa aula. Já na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da cadeia produtiva. Aí, para que a gente falasse da cadeia produtiva, nós escolhemos um item, que é o vidro. Então, vocês vão observar aí no próximo slide a cadeia produtiva do vidro. Então, olha só que interessante. Nós temos aí a extração de mineral não ferroso, né? Aí essa é a primeira etapa. A segunda etapa eu tenho a fabricação de vidros, né? Ou seja, a usina de base, o início da transformação da massa, que vai ser transformado em vidro aí na nossa terceira etapa, né? Que nós temos até sendo representado por um operário. Reparem que cada desenho desse esqueminha de cadeias produtivas, ele traz uma reflexão importante, né? Da extração, da prospecção, na primeira, o segundo, o processo industrial, aí, no caso, como nós estamos falando do vidro, dos altos fornos, né? E depois nós temos o trabalho
mais cuidadoso da transformação do vidro. A gente sabe que quando nós falamos em vidro, nós temos aí N subprodutos, N produtos e formas de trabalhar com vidro. E aí nós temos ao final da cadeia alguns exemplos. Esse vidro ele pode ser usado aonde? Na indústria automotiva, na construção civil, na indústria de móveis, né, moveleira. Então, assim, a gente tem sérias aplicabilidades. Aqui nesse esquema, nós tínhamos 3 exemplos. Lógico que a gente consegue dar mais, né, vários exemplos aqui, mas é lógico só para ilustrar, só para a gente entender que um item, né, ele dentro de uma cadeia produtiva, ele iniciou e foi até chegar no final. No caso, era areia, por exemplo, a gente pode pegar areia, e ela transformou em vidro até que chegou no carro, na casa, no móvel e assim por diante, para a gente entender esse raciocínio, né, professora? Isso, e como a professora Milene falou, dá para fazer esse exercício com tantas outras cadeias produtivas, né, que realmente a gente consegue aprofundar os nossos conhecimentos sobre a questão dos recursos e essa discussão, né, renovável ou não. Professora Milene, gostaria de fazer uma saudação para vários estudantes do 9º ano que estão nos acompanhando na aula de hoje, junto com seus professores, em especial para o Gustavo Marcondes, de Campinas, o Davi da PEI, da Sônia, de Mogi Guaçu, professora aí sempre acompanhando com a gente, o Gabriel de Santa Bárbara, a Letícia e a Elisa de Leme, e aos estudantes também da PEI Prefeito José Miranda de Sumaré. Tantos outros aqui com a gente, ao longo da aula a gente vai destacando alguns outros nomes e fazendo aí os agradecimentos. E agora a gente tem um vídeo, né? Então, um vídeo muito legal do Instituto Acatu, que vai mostrar para vocês um pouquinho sobre o olhar da indústria para a sustentabilidade. Então, registre as ideias principais e voltamos em instantes. Na DAO, hoje, nós temos focado em 2 temas principais, que são as mudanças climáticas e a economia circular. Então, mudanças climáticas é importantíssimo para a indústria. A gente tem um compromisso global de manter as emissões da DAO no mesmo nível em que elas eram em 2005, praticamente há 20 anos atrás. E tudo isso requer muito investimento em eficiência energética, em melhoria de processos e também em energias renováveis. Pela primeira vez a gente conseguiu rodar uma empresa química totalmente baseado em energia de biomassa. Então é um feito bastante interessante, foi um sucesso bastante grande a gente conseguir rodar o site de Aratu com energia renovável. Foi também um grande exemplo de que é possível operar uma planta de larga escala, uma planta grande, química, né? E hoje 33% do vapor e a energia que essa planta usa é proveniente de energia de biomassa. Então foi um projeto de bastante sucesso, real, porque ele está operando já há 5 anos, e também de aprendizado para toda a empresa. A gente pensa na economia circular desde o desenho do produto, na seleção dos materiais que vão fazer parte de uma embalagem, comparando os requisitos de desempenho com os requisitos do consumidor para aquele tipo de embalagem. Ele deve passar pela cadeia também de distribuição, a cadeia de uso do produto e como esse produto vai ser recoletado no final. Os Jogos Olímpicos foram uma experiência única, né? Eu acho que para todos nós, como brasileiros, ter os Jogos no Brasil. Então, nós fizemos um acordo com o Comitê Organizador Rio 2016 e a DAO foi o parceiro de carbono. E nós nos responsabilizamos por criar projetos que tivessem reduções de gases de efeito estufa da mesma proporção das emissões que foram geradas. Essas emissões foram de aproximadamente 500 mil toneladas e os nossos projetos, mesmo antes da cerimônia de abertura, a gente conseguiu entregar essas reduções. Então, os jogos foram balanceados, né? Tudo que se emitiu, a gente conseguiu reduzir emissões em diferentes projetos. Mas esses benefícios, até hoje, setembro de 2019, eles estão na ordem de 1.200.000 toneladas de redução de emissões. E nós vamos fechar essas verificações em agosto de 2020, logo depois das Olimpíadas de Tóquio. E a nossa perspectiva é ter mais de 2 milhões de toneladas de redução
em virtude dos projetos que foram aplicados lá no Rio de Janeiro. Sustentabilidade não está mais dissociada da atuação e dos projetos no dia a dia. Pelo contrário, a gente recebe cada vez mais pedidos de como integrar a sustentabilidade dentro de um projeto comercial, dentro de uma proposta de valor e como trabalhar isso com naturalidade dentro da atuação normal da empresa. O consumidor hoje ele está muito mais atuante, está buscando cada vez mais marcas com que ele se identifique, que tenham uma atuação próxima do seu pensamento. Então, com isso, a gente também trabalha por colaborar cada vez mais em soluções que estejam alinhadas com o desejo dessas empresas que estão buscando soluções para o consumidor final e com o próprio consumidor final. A gente tem feito algumas sessões de social listening e é aí que a gente ouve diretamente o mercado. Então, um monitoramento dos temas principais que são discutidos e das principais tendências que podem nos trazer ideias de inovação também. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo ele é super bacana, né? Ele traz uma contribuição bem legal, ele traz o olhar da indústria para a sustentabilidade, né, do Instituto Acatu. Então, ele é muito bacana porque ele enriquece aí essas discussões. E, na sequência, a gente traz para vocês um para saber mais, né, uma dica aí para ampliar os conhecimentos. Vai aparecer para vocês aí na tela, é uma notícia, né? Então, vai aparecer para vocês, consumidor quer saber a origem dos recursos naturais usados pela indústria. Né? Uma reportagem também do Instituto Acatu. Aí vocês têm um endereço de acesso e o QR Code também, né? Se for o caso, deem um print, tirem uma fotografia. Vale muito a pena conhecer. E o legal é justamente o que a notícia traz. Consumidor quer saber a origem dos recursos naturais usados pela indústria. Talvez há 20, 30 anos atrás, nós não pensaríamos nisso, né? Nessa forma de questionar. Tá, esse recurso que está sendo usado para a fabricação da mesa, para a fabricação da roupa, do carro, e aí, vem da onde? Vem como? Essa empresa ela faz algum investimento ambiental, né? Então, hoje nós temos uma cultura, uma análise, talvez uma perspectiva voltada para justamente ter esse olhar mais da onde a indústria está coletando esses recursos naturais e como será o local pós essa coleta, né, desse recurso natural. Então, é bem bacana essa notícia aí para que vocês possam ampliar os conhecimentos de vocês. E já na sequência, nós temos um gráfico muito bacana, ele é um gráfico do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz a seguinte informação. Proporção de material reciclado em atividades industriais selecionadas no Brasil. Então, o azul mais escuro representa as latas de alumínio, o azul mais claro representa o papel, o laranja mais escuro representa o vidro e o laranja mais claro representa aí a embalagem PET. E a gente consegue fazer uma linha do tempo, começando em 1993, indo até 2012. Reparem, por exemplo, qual é o item aí, né? Qual é o material mais reciclado? Se a gente olhar nitidamente, a gente consegue observar que é a lata de alumínio. Lembrando que a lata de alumínio ela tem um valor aí agregado, né, à sua reciclagem, que impulsiona também essa atividade econômica. Então, é importante, às vezes, a gente pesquisar um pouquinho e descobrir se aquele item que nós estamos comprando ele é feito com parte de material reciclável, reciclado ou todo de material reciclado. Né? Hoje nós temos indústrias que estão aí cada vez mais fortalecendo essas práticas. Como nós estamos falando de recursos naturais e nós sabemos que boa parte desses recursos são finitos, então vale a pena a gente ter esse olhar. Tá, eu tenho o recurso está aqui, ele está sendo explorado e aí ele vai acabar um dia. Então, como podemos, né, pensar em soluções, em formas, em propostas, em políticas públicas para que esse recurso seja usado de forma sustentável ou até mesmo utilizar aquilo que já tem aí, o que já sofreu o processo de prospecção e tudo mais. Então, fica legal essa reflexão, né, essa chamada para esse momento.
E, na sequência, a gente tem um mapa, que é o mapa de 2016, que traz aí a produção de petróleo no mundo. E ela traz em 1.000 barris por dia. Então, reparem nesse mapa que quanto maior o círculo representado, isso significa uma maior produção aí. Destaque, né, para alguns países como Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Rússia e Estados Unidos. Esses são os destaques, mas reparem que o Brasil está ali representado também. Ou seja, o Brasil tem aí uma produção considerável de petróleo, né? Esse mapa é um mapa do IBGE de 2016, né? E esse mapa, junto com essa produção cartográfica, também foi feita uma produção de um gráfico, que é o que nós vamos analisar agora. Esse gráfico, ele corresponde a esse mapa que nós acabamos de ver do IBGE, que traz aí os maiores produtores de 2016. O que é interessante? Como nós estamos falando desses recursos com um olhar um pouco mais apurado para 3 continentes, vamos observar aí os países que compõem esse gráfico e quais continentes eles pertencem. Reparem, por exemplo, que não tem nenhum país que corresponde à Europa, né? Lembrando que a habilidade ela fala em Europa, Ásia e Oceania. Da Ásia, nós temos Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, China e Kuwait. E na Oceania também não temos a presença, ou seja, grande concentração aí desses maiores produtores de petróleo estão concentrados na Ásia, quando nós falamos, né, quando nós estamos tendo esse olhar para esses 3 continentes. Independente disso, as grandes reservas elas estão aí numa região que nós chamamos de Oriente Médio, né, que compõe essa regionalização. Né, professora? Isso mesmo, professora Milene. Então, ficou aí para vocês, né, uma representação cartográfica, leitura de gráficos, informações aí muito importantes, né, para contextualização sobre essa questão de como, né, o Brasil e tantos outros lugares do mundo aí possuem reservas, né, que realmente fazem diferença nos seus processos produtivos. Muito bem. E para que a gente, né, possa ampliar os conhecimentos, tem aí da Agência IBGE de Notícias, né, diesel, óleos brutos de petróleo, minério de ferro e automóveis. São os 4 produtos mais importantes da indústria brasileira. Então, é uma reportagem que vocês podem acessar ou por esse endereço ou por QR Code, que traz aí um assunto super bacana. Olha, diesel, óleos brutos de petróleo, né? Lembrando que o petróleo ele é um combustível fóssil e nós temos vários assuntos aí, né? Vários trabalhos acadêmicos publicados sobre a questão da queima desses combustíveis. Também fica aí um assunto para que vocês possam ampliar os conhecimentos de vocês. E na sequência agora nós temos um vídeo que vai tratar disso, né, professora? Isso, exatamente. A gente vai trazer um vídeo para vocês que vai falar um pouco sobre a história do petróleo, né? Então, acho que são em 2 minutos, não é isso, professora? Rapidinho, alguns marcos que vale a pena você registrar as ideias principais para que você possa depois conversar com seus professores, o professor também do componente curricular de história, tá bom? Então, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Surgiu na história moderna no campo da medicina, quando um boticário americano vendia o produto às farmácias sem muito sucesso, até que conseguiu refiná-lo a querosene iluminante, chamando a atenção de outro empresário que contratou um ex-maquinista de trem para construir a primeira torre de perfuração. Iniciou-se a história do petróleo em larga escala, como combustível iluminante, e a de John Rockefeller, magnata da Standard Oil, maior empresa de petróleo que já existiu. Na Rússia, os irmãos Nobel, que dão o nome ao prêmio, fundavam as primeiras refinarias privadas e oleodutos. Mas todo este império foi rapidamente ameaçado por ninguém menos que Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, por motivos óbvios. Sem tanta utilidade no ramo da iluminação, o petróleo só teve sua história continuada graças à ideia de um outro grande nome, seu salvador, Henry Ford, o principal responsável pelo boom da indústria automobilística. O petróleo mudou de área e ganhou ainda mais importância. No Brasil, já apareciam seus primeiros grandes entusiastas, culminando na campanha O Petróleo é Nosso e na criação da Petrobras por Getúlio Vargas.
petróleo tornou-se tão importante no cenário mundial que gerou crises severas entre países. A segunda, quando o então presidente do Egito resolveu nacionalizar o canal de Suez, por onde passavam os navios de petróleo árabe em direção à Europa. O petróleo passou a trazer tanta riqueza aos países produtores que seus líderes criaram um cartel internacional para proteger seus interesses. Surgem pelo mundo economias totalmente dependentes do petróleo, acompanhadas da expressão "a maldição do petróleo", cunhada por um político venezuelano para alertar que o petróleo pode gerar tantos malefícios quanto benefícios se mal administrado. No Brasil, abriam-se finalmente as portas às multinacionais estrangeiras, extinto o monopólio da Petrobras, e criava-se uma agência especialmente para regular o setor. Hoje, mais do que nunca, os olhos do petróleo estão voltados para cá, com a descoberta das enormes reservas do pré-sal que prometem um grande salto econômico do país, marcado em 2013 pelo leilão do Campo de Libra. Olá, então rapidamente vocês conheceram um pouco mais sobre a história do petróleo e principalmente aí foi citada a questão do pré-sal no Brasil, então vale a pena conversar com seus professores e descobrir um pouco mais, investigar aí o que significa e a sua importância para o nosso país. Gostaria de destacar, professora Milene, a participação de 2 estudantes aqui, o Matheus Roberto, da Escola Antonieta, lá de Votorantim, e, por coincidência, também o Matheus Manuel, da Escola Padre Chico, que estão acompanhando a aula conosco, vários outros alunos também, os professores aqui registrando presença. Então, nosso muito obrigada. Eu até fiquei pensando aqui, será que o Padre Chico é o Padre Chico de Lagoinha? Tem uma escola no município de Lagoinha que se chama Padre Chico. Será que é? Aproveitando, esse vídeo é um vídeo muito legal, ele até se aplica em vários contextos, essa questão da história do petróleo em 2 minutos. E para a gente espacializar um pouco o que nós vimos no vídeo, nós vamos para um mapa que fala dos países produtores de petróleo 2012. Reparem aí que eles estão divididos por cores. Então, os primeiros aí, na tonalidade azul, corresponde à organização aí de exportadores de petróleo. Já na tonalidade laranja, estados petrolíferos do Mar do Norte. Em rosa, nos Estados Unidos, os estados produtores de petróleo, dentro do próprio território dos Estados Unidos. Depois nós temos o Canadá, que são as províncias produtoras de petróleo. Outros grandes estados produtores de petróleo, como é o caso da Rússia, China, Brasil e México. E, por fim, outros estados produtores de petróleo, ou seja, outros países aí produtores de petróleo. Na sequência, nós temos as maiores reservas de petróleo separado por país, ou seja, quanto mais escura é a cor, isso quer dizer que ele tem uma maior reserva de petróleo. Reparem que o contexto agora é reserva, não é produção, nem venda, nem compra, é a reserva de petróleo. Então, a gente consegue observar pela tonalidade aí quais são os países que têm como uma das maiores reservas, que é o caso do Canadá, da Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque e aqui na América do Sul, a Venezuela. E agora nós temos uma atividade, professora? Isso mesmo. E a gente convida vocês, estudantes, a participarem aqui conosco, principalmente os alunos lá da PEI, senador Robert Kennedy, que a professora Helenice fala que eles estão participando bastante lá no chat, viu, professora Milene? Então, a gente quer ver o que eles sabem sobre essa questão que está na tela agora para vocês e vamos fazer a leitura juntos. Então, na atividade 1, leia a afirmação. Com a descoberta do petróleo, muita coisa mudou em nosso cotidiano. Agora responda. Aponte 2 itens que você utiliza no seu dia a dia que é fabricado a partir do petróleo. Então, voltamos em instantes para a leitura de algumas contribuições.
Olá, voltamos para o Centro de Mídias na aula de Geografia aqui do 9º ano. Então, nós deixamos para vocês, estudantes, né, e professores, registrarem aqui o que vocês consomem no dia a dia com relação ao que vem do petróleo, né? Então, o professor Wagner, professora Milene, citou embalagens plásticas, a professora Solange, esmalte de unha, e a professora Jaqueline citou asfalto. Então, ainda estamos aqui com muitas contribuições, né? E é importante que vocês continuem dialogando com seus estudantes depois, para que vocês possam aí aumentar esse repertório e identificar tantos outros, né, utensílios, objetos, produtos que são derivados, tá bom? Então, agora a gente passa para uma próxima atividade, porque a gente já está chegando ao final da nossa aula. Acompanhem conosco a atividade 2. Primeira questão. Muitos estudos apontam os problemas causados pela queima de combustíveis fósseis. Diante dessa informação, quais alternativas podemos propor para a diminuição desse problema? Voltamos em instantes também. Registre a sua resposta. Muito bem, estamos de volta. Essa atividade 2 fica aí como uma reflexão para que vocês conversem com os colegas, com os professores, né? E lembrando que durante essa aula nós falamos aí um pouquinho do petróleo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a bauxita, que está aparecendo para vocês o mapa aí na tela. Nós já falamos da questão da lata de alumínio, né? Lá no início. Nós falamos, inclusive, quando apareceu o gráfico com a questão da reciclagem. E agora nós temos a bauxita, que é uma rocha, né? Que ela é um metal abundante na Terra, né, no planeta, e de grande movimentação comercial. E através da bauxita, né, no processo de eletrólise, que nós temos a alumina. E a gente consegue observar aí que esse recurso natural é abundante em alguns lugares, né? Desculpa, abundante não, que tem uma produção elevada em alguns lugares, como é o caso da China, Índia, Rússia, Arábia Saudita e Austrália, na Oceania, né? É importante a gente ressaltar que esse momento é um olhar mais voltado para a Europa, Ásia e Oceania, né? Então, além do petróleo, nós temos aí um outro recurso natural, que é a bauxita. E logo na sequência nós temos uma indicação de uma atividade complementar. Pesquise mais sobre os usos de recursos naturais das diferentes fontes de energia, né, da geração de energia, que é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a presença, professora. Muito obrigada, professora Milene. Lembrem-se de fazer a avaliação dessa aula de hoje e a gente volta semana que vem para falar um pouco mais de fontes de energias. Boa tarde e até semana que vem. Até a próxima, tchau, tchau.